A santa paz do Deus a todos os moradores do bairro Vicentina, aqui nesta localidade. Mais uma vez, quero agradecer ao Eterno por mais essa oportunidade ao qual Ele tem concedido a cada um de nós a vida nesse dia que se chama hoje. Vou fazer uma oração e assim vamos fazer a leitura que está em Mateus 6, versículo 9. Amado e eterno Deus, que estás no céu, te damos graça por mais esse dia, por essa oportunidade, pela tua misericórdia, pelo teu Filho Cristo, Machia, ao qual tem se entregado a cada um, para cada um de nós, para que possamos ter a vida eterna, com glória no céu. Agradecemos pela família, os anos de vida, todo bem espiritual e material, para a glória do teu nome, te pedimos assim, agradecemos em nome de Cristo Machia. Saúdo, cumprimento a todos com a santa paz do Eterno, para a glória de Deus. A leitura que nós vamos fazer está em Mateus 6, versículo 9, o qual diz: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, e não nos induza à tentação, mas porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória ao Eterno. Essa oração as pessoas conhecem desde a infância. Para quem tem uma idade mais ou menos entre 30 e 40 anos, acostumou desde criança, conheceu e fez essa oração. Muitos hoje talvez não conheçam essa oração, mas essa oração foi ensinada pelo Mestre, o unigênito Filho de Deus, Cristo Machia. Essa oração é a importância de se comunicar, também nos dá a condição de estarmos falando com Deus e Deus falando com nós, porque aqui não é só o homem que fala, mas Deus também fala através do poder dele, do que ele faz. Porque, portanto, vós oreis assim: Pai. Você está falando com o Pai e o Pai está falando com você. E aí ele diz: nosso que estais no céu, santo. E ele diz quem ele é, se revelando que ele é santo. Santificado o teu nome. E aí diz: venha o teu reino. E ele mostra para nós, através daquilo que ele já revelou, que ele tem um reino para mim e para você. E aí é pedido, clamado o reino dele, quando nós dizemos na oração: venha o teu reino. E aí nós entendemos que ele tem um reino, entendemos que ele tem uma vontade, e nós falamos com ele.
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabemos que Deus, ele tem um poder na terra, primeiramente no céu. Sabemos que ele tem uma vontade, sabemos que ele tem um reino e um plano. Isso tudo está relacionado na oração do Pai Nosso. E aí depois diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem hoje vai dizer: nós não temos aqui, mas até nos países onde não tem alimentação suficiente, escassez de alimento, nós sabemos que não é a vontade de Deus que está prevalecendo naquele lugar, mas a vontade do mal. E assim, depois nós temos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O homem se afastou de Deus. Jesus, há 2000 anos atrás, veio e fez essa oração, mas o homem se afastou de Deus há 6000 anos atrás. E daí nós estamos hoje vivendo as consequências dessa desobediência do homem, que foi não fazer o que ele deveria fazer, que era obedecer a Deus, e fazer o que ele não deveria, que era desobedecer a Deus. Então, eu e você precisamos entender que nós somos falhos, fracos, errantes, pequenos. Nós somos pessoas miseráveis, no sentido de que eu não posso dizer para ninguém que eu vou viver 100, 50 ou 30 anos. Ainda que eu tente fazer uma adivinhação, não vai dar certo. Por quê? Porque tudo isso está na mão de Deus. Se vai chover amanhã, ou se vai fazer frio ou sol, ou se vai acontecer alguma coisa, está na mão de Deus. Precisamos entender que nós não somos nada. Exemplo, a pandemia há 3 anos atrás. Então precisamos saber que o que vale na vida do homem, bem-aventurado é o homem que o reino de Deus está na sua vida, que o plano de Deus está na sua vida, e que a vontade de Deus está na sua vida. E assim, essa pessoa, ela se torna bem-aventurada. Como eu consigo isso? Da força da carne, da força da minha condição física, humana? Não. Pela força do Espírito Santo. Como eu consigo o Espírito Santo? Reconhecendo, através da humildade, que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso me arrepender, que eu preciso entregar a minha vida para Deus, que eu preciso que Deus faça na minha vida o reino dele frutificar, a vontade dele ser feita na minha vida. Assim eu vou receber o perdão pelos meus pecados, pelo meu arrependimento, e assim eu vou receber o Espírito Santo, que vai trabalhar na minha vida e vai tirar tudo aquilo que me impede de estar fazendo os projetos, as obras do reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos, enquanto fôlego para respirar, nós temos um cérebro. Esse cérebro, ele tem um comando, e esse comando que nós temos é a nossa mente, aonde ela comanda todos os nossos impulsos no corpo. E aí nós passamos a informação para os nossos membros, e os nossos membros reagem. Eu penso, vou descer, vou andar, vou subir, vou falar, vou comer, e assim eu procedo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, e assim nós teremos
também um mover, nós teremos também movimentos. Qual será para o reino de Deus? Por que eu estou falando no reino de Deus? Porque o reino de Deus é vida eterna, vida com abundância. Aí nós temos aqui João 10:10, onde está escrito: que Cristo, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu e você precisamos entender é que esse Deus Criador, você olha para a terra, você olha para esse bairro, para essa cidade, você vê um mundinho construído por mãos humanas, e você, né, quando você vê prédio, casa, mas quando você vê esses montes, você vê essas montanhas, você vê que ninguém fertilizou elas, mas elas dão a erva do campo, todo dia a erva do campo. Ela dá as árvores frutíferas, e assim dentro da própria terra, quando você não está vendo a terra, tem seres vivos dentro da terra que você não está vendo, mas isso tudo é o mover de Deus. E você, às vezes, pensa que você pode medir Deus no sentido de dizer para que você é autossuficiente e que você não precisa de Deus. Mas toda a natureza precisa de Deus, e nada pode se opor a Deus, e eu e você muito menos. E você rejeita, às vezes, a única coisa que você jamais poderia rejeitar na sua vida, que é o mover, o projeto, o reino e a vontade de Deus para a sua vida. E eu digo e repito, está aqui em João 10, o ladrão, Satanás, não veio senão roubar, matar e destruir. Vários países hoje, tá? Eu vou tocar numa parte onde algumas pessoas não vão entender e outras não vão interpretar de forma adequada, mas é para ser falado e eu não vou engolir essas palavras. Digo a você que não sabe, mas todo tipo de droga, até o próprio álcool no mundo, é uma arma química criada por pessoas que querem manter outras pessoas na escravidão, no controle das suas vidas, das suas mentes. Não é só cocaína, não é só crack, maconha, todas as outras drogas que tem aí, naturais aí, que você encontra, cogumelo, trombeta e o escambau. E eu conheço muita droga porque eu já usei muita droga, mas eu dou glórias a Deus porque eu não uso mais, e graças ao Eterno, há quase 30 anos fui liberto da droga na minha vida. Mas fumei cigarro, bebi muito rum, uísque, cachaça, tudo que é coisa que tinha para me drogar, eu me drogava. Mas hoje eu descobri que tudo isso é uma arma química para te destruir e te colocar você na escravidão de forma controlável pelo sistema. Um sistema que jaz no maligno, um sistema aonde você vai para a escola e eles não te dão uma educação religiosa, eles não te dão uma educação de quem é Deus, do que é Deus na sua vida e na minha vida, do que é Deus no planeta, do que significa Deus dentro da vida do ser humano. Eles arrancaram, e eles vêm fazendo isso desde a época de Cristo, dos apóstolos, porque perseguiram Cristo
e arrancaram dos cristãos a verdadeira fé, e colocaram uma fé falsa, romana, totalmente falsa, totalmente enganosa. Mas é por isso que eu te convido para você ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da vida, e ele não te deixa ser enganado. E eu digo a você, hoje nós temos aí vários homens deixando de fazer o papel de homem para fazer o papel de mulher, várias mulheres deixando de fazer o papel de mulher para fazer o papel de homem. Sabe para qual resultado? Eu vou te dizer, para diminuir a natalidade. Em muitos países você não tem mais mão de obra para manter aquele país funcionando. E aí os caras que já tinham programado isso, que já sabiam disso, o que eles criaram? Você vê que em pouco tempo foi criado vários e vários tipos de robô. Você tem hoje aí a internet, você tem os robôs que tudo que eles vão fazer é ocupar o lugar do ser humano. Nós estamos sendo eliminados pelo diabo, pelo inferno, substituídos por máquinas. E eles têm os data centers, que são vários lugares onde tem uma máquina que comanda tudo, mas tem sempre um homem por trás dessa máquina que comanda tudo, e assim ele continua mantendo o poder de escravizar o homem. O único que quer te dar liberdade é Deus, e você por várias vezes rejeita. Várias e várias vezes você rejeita, mas você precisa saber da verdade, que todo esse mal que você assiste todos os dias na terra acontecendo, é uma forma de destruir o que Deus criou, porque quem te criou foi Deus, quem criou eu e você foi Deus, e Deus, ele te dá a oportunidade de você, hoje, agora, várias vezes ele já te deu a oportunidade e você rejeitou, de você entregar a vida para ele, porque eu digo para você com toda a certeza do mundo, eu e você, sem Deus, não somos nada, estamos condenados, estamos fadados à destruição e depois à condenação eterna. Mas muitas das vezes nós achamos que porque passamos por cima de um, por cima de outros, compramos um carro bonito, pegamos uma vaga de emprego melhor do que o meu amigo, melhor do que aquele que trabalha comigo, peguei a mulher do meu vizinho, a mulher do meu amigo, e assim, etc, etc. Roubei, consegui coisas para que fizesse o que na minha vida? Enxerto de lixo, que eu juntasse para a minha vida lixo, porque eu já disse aqui em outras pregações, o carro zero hoje, daqui a 30 anos, é sucata, é ferro velho. Se ele não bater e der PT, ele vai ser ferro velho daqui a 30 anos, no máximo daqui a 30 anos. Por quê? Porque o controle, ele precisa continuar, o consumo precisa continuar, a escravidão precisa continuar, você precisa desejar mais, nunca você pode saciar. E aqueles que não conseguem, né, o mais, começa a ter problema no teu cérebro, na tua alma, na tua mente, porque deixa se levar pela escravidão, achando que o que vai preencher você é encher a pança, é fazer tudo que é tipo de coisa que vai te dar prazer da carne, é ter carro, é ter casa, é ter isso, ter aquilo. Não sou contra nada disso, mas você não pode ser escravo do desejo carnal, do desejo humano, porque o desejo humano está colocando muita gente em suicídio
depressão em consultório para poder fazer tratamento psiquiátrico. Muitos estão assim. Por quê? Porque eles não olharam para o único que poderia equilibrar e dar para eles a vida ao qual eles querem ter, que é uma vida de paz. E hoje nós temos, dentro de vários países, uma educação destruidora. Porque se eu entrar num país e disser que lá eles têm que ter homem com homem, mulher com mulher, aonde vai gerar mais pessoas para que aquele país venha ser guardado no futuro, venha ter uma nação forte para guardar aquele país, ou então para fazer aquele país crescer, progredir. E é o que nós temos nesse país aqui. Não estou falando de política, estou falando de sistema satânico. E não só nesse país, mas em vários outros países. E ninguém fala isso para você. Muitos pregadores também não vão falar isso para você, porque isso daí não enche o bolso de pregador nenhum. Mas eu digo para você, todos eles que buscam encher o bolso não são instrumentos de Deus. Eles são instrumentos do inferno. Mas a palavra de Deus diz: não importa se você prega porque você quer ser famoso, porque você quer se aparecer, porque você quer encher o bolso, quer colocar vil metal dentro do teu bolso, porque você quer ser poderoso. Importa que o Evangelho, que Deus, que Cristo, o Eterno, seja pregado. E eu tento, com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, fazer isso o máximo possível, porque eu nunca preguei por dinheiro, eu nunca quis nada que fosse me trazer vantagem do Evangelho, nem um copo d'água. E ainda que está escrito na palavra, aquele que der um copo d'água para um dos meus pequenininhos tem galardão com Deus. Então, meu irmão, eu só quero que você saiba que o reino, o plano de Deus, a vontade de Deus para minha e para a sua vida é vontade de bem, é um plano de vida eterna, é um plano de salvação. Saia da mão do diabo, se desprenda da mão do diabo, saia do sistema satânico, onde tudo parece que é normal, mas no final é um final de morte. É um final de condenação, mas parece normal ficar com a mulher dos outros, ficar com o marido dos outros, roubar o vizinho, roubar a vizinha, roubar o irmão, a irmã, e matar, e roubar, e destruir. Tudo parece normal, mas só parece, porque ninguém quer ser roubado, ninguém quer perder a sua esposa, ninguém quer ser assassinado, ninguém quer perder a sua vida, ninguém quer perder nada, mas quer tirar o que é dos outros, porque não pensa no próximo, mas somente no seu umbigo, porque é totalmente egoísta, cheio da vontade do mal. E quando eu digo cheio da vontade do mal, eu digo para você o seguinte: a própria palavra, o próprio nome diz mal. Se é mal, porque você pratica. Se é mal, é porque não é o bem. Se é mal, é porque não presta. Se é mal, é porque não faz bem. E você insiste em achar que está tudo bem. Mas não está tudo bem, porque se você plantar tomate, você não vai colher limão. Você vai plantar tomate e vai colher o tomate que você plantou. Você pode até tentar mudar a semente, mas não vai conseguir. E eu digo a você, meu irmão, tudo está escrito na Bíblia, que o homem plantar, isso ceifará. E não adianta, não tem como correr, não tem como escapar do que Deus diz para mim e para você. Eu posso pregar, eu posso falar dia 24 horas de Deus, mas se eu não for fiel a Deus, no sentido de ter um coração puro com Deus, eu sou hipócrita e vou arder no fogo do inferno. E isso serve para todos que estão ouvindo essa palavra, não é só para mim, porque ser crente é uma coisa, mas temer a Deus é outra coisa. Então, meu irmão, que você opte
que você escolha, que você faça a melhor escolha, que é o reino de Deus, que é o projeto de Deus, que é o bem de Deus para a sua vida. E isso indifere de seu pai, de sua mãe, de seu marido, de sua irmã. Se ele quer Deus, glória a Deus. Se ele não quer Deus, glória a Deus também. Mas você precisa decidir por você. Você não tem que pensar, eu não vou porque é minha mãe, porque é o meu pai, porque é o meu marido, porque é o meu filho, porque fulano, ciclano. Se fulano e ciclano não quer Deus, é um problema dele. Ele que se resolva com Deus. Mas você tem que se resolver com Deus. E eu te digo, você não sabe o dia de amanhã. E você precisa aproveitar a sua oportunidade. E a sua oportunidade é hoje, é agora. Entrega a sua vida para Cristo. Confia nele e tudo ele fará. Se você ouviu a pregação e você viu verdade nas palavras que foram ditas, então você tome a sua decisão que vai favorecer você, que vai ajudar você e que vai ser bom para você. Você só pode amar se você tiver amor. E você só vai ter amor verdadeiro se você tiver Deus na sua vida. Você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. E esse amor é o amor de Deus. Você precisa desse amor em você. Receba esse amor em você. Esse mundo aqui está fadado ao fim, à destruição. E você, saiba de uma coisa, que se Deus não te arrebatar, ainda nesses dias próximos, você ainda vai ver coisas que você não imagina. Estando vivo, você vai ver muita coisa que você não faz ideia, não tem noção. E eu digo a você, que você, nesses dias, você esteja embaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que você possa resistir o dia mau. Porque eu e você, se não tivermos Deus na nossa vida, nós estamos destruídos. Tenha certeza disso. Você sem Deus já era. Então, ouça o que Deus quer para você. Ele quer viver o amor dele com você e te dar a vida eterna. Receba isso em nome de Cristo. Que Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Até o próximo, em nome de Cristo, para a glória de Deus. Amém e amém.